3. Verso 5 e verso 8, ao 8. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Senhor eterno, estamos agradecidos por esta manhã, pela presença de teus servos, pela vinda de teus filhos a este culto, por aqueles que estão em seus lares, mas que estão em comunhão conosco aqui, por todo o teu povo reunido em toda a face da terra, que está cultuando o Senhor na beleza de sua santidade. Que o Senhor canalize os nossos corações, o nosso espírito o melhor possível, e que nós possamos nesta manhã sermos ricamente alcançados. Teus filhos que vão ser batizados, que possam ser batizados no teu nome, confirmando e confiando, Senhor, e confessando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoa cada criança, abençoa seus pais e cada ministro desta casa. É a nossa petição em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Sentai-vos. Nós estivemos estudando acerca do despojamento, mas não caminhamos muito. Eu disse que naqueles 3 domingos eu encerraria isso, mas infelizmente excedeu e nós não terminamos. Mas também não vou recapitular como deveria ser feito, porque senão eu findo me prendendo a algum detalhe. Eu vou apenas 1 ou 2 tópicos somente e vamos prosseguir. Nas últimas vezes nós falamos que não se pode falar em despojamento sem falar no riacho, no Cedron, porque o Cedron era exatamente o local onde eram despojados tudo que era negativo em Israel. São João 18, verso 1. Todavia, o próprio Senhor Jesus teve que atravessar o rio, Davi teve que atravessá-lo. Então, feliz daqueles que podem atravessar o Cedron e ali despojar o que é negativo. Eu falei que Cedron fala de violência, de corrupção, de sensualidade, de frio, de ociosidade, de juízo, condenação e inferno, coisas das quais devemos nos despojar e, estando liberto disso, podemos servir o Senhor melhor. Cedron, falando de escuridão, fala também de ódio. 1 João 2,9, aquele que diz que ama o seu irmão, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Então você não pode amar, você não pode estar na luz se odeia. Isso é falta de travessia do Cedron. Bom, e assim nós fomos falando bastante acerca disso. Falei um pouco do sacrifício de Cristo, por ter atravessado as suas noites escuras, que é o seu Cedron, que fala de noites, etc., de escuridão. E depois falamos de ídolo. As principais coisas que eram lançadas no Cedron eram os ídolos. O profeta diz: ídolo é tudo aquilo que toma lugar de Deus na sua vida. Eles podem ser sua casa, seu carro, o seu filho, alguma coisa que você coloca em primeiro lugar. E eu me lembro que eu citei o exemplo de um rapaz na cidade de São Francisco, em Santa Catarina, que ele era um diácono da igreja e que a esposa dele veio pedir oração a nós ali, a mim e o pastor Elianai Cabral, dizendo que não poderiam mais servir como diáconos na igreja, porque a criança estava impedindo ele exercer o seu ministério. E naquela oportunidade o pastor Elianai pediu que nós orássemos para Deus tirar aquela criança daquele casal, para que eles pudessem continuar sendo diáconos, porque eles eram diáconos antes da criança. E com aquela oração, antes que orássemos, a mãe disse: não, eu peço que não ore, não. Nós vamos conciliar, nós vamos cuidar da criança sem meu marido deixar o diaconato. Aquela criança era o ídolo que devia ser lançado fora. Nada deve impedir você fazer alguma coisa para Deus. Eu falei que a igreja primitiva tinha essa experiência, de acordo com Atos 15, verso 20, ela se absteve de tudo que era contaminado, inclusive dos ídolos. Falei que Paulo teve a sua grande experiência quando entrou aos Tessalônicos, e de vós mesmo dão testemunha de como vos convertestes a Deus,
abandonando os ídolos. São João, no capítulo 5, verso 21, ele se expressa naquela carta universal dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Bom, até que eu cheguei em Israel, que Israel tinha os Baalins e os Astarotes. Os Baalins eram deuses caseiros que eles usavam em suas casas para adorar, e quando iam para a igreja eles adoravam a Jeová, mas em casa eles tinham uns Baalins que os mantinham em casa, aprisionados. E eu perguntava naquela noite para vocês: porventura nós não temos nenhum Baalin em casa, nem um ídolo? Eles guardavam debaixo do colchão, eles guardavam no quarto, aquele tipo de ídolo. Podemos até correr o risco de não guardar no quarto, mas colocarmos em cima da penteadeira, ou até em cima de uma estante. Mas se aquilo te impede de ir ao culto, aquilo é um Baalin, é um ídolo, é satânico, é demoníaco, ele vai te levar ao fracasso espiritual. Eu não preciso fechar o olho para acertar no que vou dizer. Todos os irmãos que receberam a mensagem e não tiraram televisão de casa, não prosperaram. Todos que ouviram a mensagem e não tiraram a televisão de casa, não prosperaram. E todos aqueles que depois que conheceram a mensagem, trouxeram televisão para casa, pioraram. É um Baalin, é um ídolo, é um diabo. A televisão é um diabo, é um demônio. Não o aparelho, mas a utilidade que você faz dela. Se você tem televisão em casa, fique sabendo disso. Você tem um diabo na tua casa. Olha para a tua filha, olha para os teus filhos, e isso responde. Por isso que o teu filho nunca se firma no Evangelho. Por isso que as tuas filhas nunca se firmam e a tua família está se desgraçando. O diabo está na tua casa, é a televisão. Eu disse que eu, para dizer isso, não precisava mirar, quando eu citei o assunto. Mas quando eu digo a você agora que é o diabo na tua casa, é assim diz o Senhor. Não sou eu mais que estou falando. Tira a televisão da tua casa. O teu filho vai se reconciliar, a tua filha vai se reconciliar. E se está acompanhado de vídeo, são dois diabos, são dois demônios. O vídeo é mais diabólico do que a televisão. Eles tinham os Baalins e tinham também os Astarotes. Os Astarotes eram divindade feminina. Era uma abominação dos Sidônios. Os Sidônios, lá em seu país, segundo Reis 23:13, eles adoravam os Baalins. Os Baalins eram a beleza feminina, eram os trajes femininos. Israel trouxe aquilo. Só ia para a igreja com enfeite feminino, com sobrancelha feminina. Eu sei que é complicado, irmão. É complicado. Mas eu não posso acreditar que o Espírito Santo te inspirou a tirar a sobrancelha. O diabo está cirandando contigo. Se tu tira a sobrancelha, tu vai cortar o cabelo, que tu não vai resistir. Você diz, perguntaram ao irmão Brana, tem algum problema a mulher depilar a perna? Irmão Brana, se você faz isso com outras intenções, eu acho que não existe nada de errado. Você depila para quê? Para mostrar para o teu marido? É essa a intenção? Para que tu depila a tua perna? É para mostrar para o teu marido? Ou é porque os teus filhos estão olhando também para a tua perna? Porque vergonhosamente, muitas ficam mostrando as pernas para os filhos, e tu esquece que o teu filho é macho, a não ser que ele não seja macho.
Filho não tem direito de ver perna da mãe, nem perna de irmã. Não vai sair nada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No entanto, o profeta Samuel pregou o arrependimento para Israel. No capítulo 7 de 1 Samuel, você encontra Samuel pregando o arrependimento para Israel. Se vocês quiserem se libertar dos balins, se quiserem se libertar dessas modas femininas, desse princípio feminino, desse costume feminino, dessa conversa feminina, eu disse essa noite para um obreiro, isso é conversa feminina. Eu não sei se fico nessa cidade ou se saio dela. Isso é conversa feminina, isso é astarote no teu ministério. Diz por telefone para ele: tu tem astarote no teu ministério. Isso é conversa feminina, é conversa de moça que não tem coragem de aguentar o trabalho ao lado do marido. Casa e fica telefonando para a mulher, para a mãe, telefonando para os pais, pedindo comida, não sei o quê. Se tu quisesse comer na casa dos teus pais, tu não saía de casa. A moça sai de casa porque ela não quer mais a comida do pai, não quer mais a comida da mãe, não quer mais o regime da família. Então tu não tens o direito, nenhuma moça tem direito de ficar telefonando para os pais, se queixando. E eu disse para esse obreiro essa noite: isso é conversa feminina. Eu não tenho uma palavra de Deus para você. Eu não tenho. Porque a palavra que eu tenho é uma palavra minha e não vai resolver o teu caso. E eu tenho que ser sensível para saber quando eu tenho a palavra de Deus e quando eu não tenho a palavra de Deus. Eu não tenho. Se eu te falar alguma coisa, vai te fazer mais mal. Mas essa conversa não é conversa de ministro, não é conversa de homem, não é conversa de macho. O é do macho é sim, sim, não, não. Amém. Que isso implica macho no sentido genérico, da mulher sensata. Porque muitas vezes a mulher é macho. Morava uma moça conosco, chamada Edna, isso era Edna, e a Nini chegou em casa, demorou um pouco, e quando ela foi chegando em casa, a Edna disse: olha, a irmã Odília está aí dentro, mas está muito macha contigo. Quer dizer, a Edna sabia quando a mamãe estava macha e quando estava astarótica. Entendeu? Então, obreiro macho, ou para a vida ou para a morte. Amém. Mas a minha decisão está tomada, minha posição está tomada. Essa é a posição do homem. Tu não casa para trocar de mulher, tu não casa para deixar a mulher lá adiante, com ponderações. Não sei se vai dar para a gente continuar. Isso é conversa de homem fêmea. Não vai dar para continuar. Como que não vai dar para continuar? Tu tinha que discutir isso antes. Se dava para continuar, não dava. Agora, depois de casado, vai ter que continuar assim. Jesus disse: aquele que lança a mão ao arado não pode olhar para trás. Não é questão de não dever, de não poder. Não poder. Você casa até que a morte separe. Só a morte. Mas o que eu estava falando, Samuel pregou o arrependimento para eles. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos que não está. Pera a mensagem, deixa eu ver. Deuses estranhos que não está na mensagem. Irmão, o que não tiver na mensagem é Deus estranho. É verdade, é verdade. O que escapar da Bíblia, o que não é Bíblia é antibíblia. O que não é Deus é diabo. O que não é Cristo é anticristo. Se não está na mensagem, não te serve. É Deus estranho, por mais bonito que pareça. Mas não encaixa com a mensagem, é estranho. É verdade. Tirai os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor.
e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Tu quer ficar livre dessa opressão na tua casa? Que tu geme, que tu ora, que tu jejua e não consegue? Deus está te despertando. Ainda há tempo de tu salvares a tua casa. Ainda há tempo de tu salvar a tua igreja, salvar a tua família. É só te converteres e voltar. Irmão, por favor, vamos olhar um no olho do outro. Tem diferença na tua casa, às 6 horas, tu tirar o diabo de lá e colocar isso aqui lá? Às 18 horas. Tu olha no relógio, 18 horas. Tu dá um tiro em Satanás, está na tua casa. O profeta diz, eu dou um tiro. Tu dá um tiro em Satanás, está na tua casa, e coloca cada um de teus filhos para ouvir a mensagem. Você pode calcular o poder que vai cair na tua casa? A unção. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Glorifica a Deus ao menos no teu espírito. Eu não estou combatendo a tua família, eu não estou combatendo teus bens, estou combatendo o diabo. Leia a mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Leiam. Esta semana, vamos ler essa mensagem na nossa casa. A invasão dos Estados Unidos. Porque nós temos jejuado, irmãos. Nós temos orado. Temos pregado. Temos nos congregado. E por que as rodas estão presas? Está na igreja? Na igreja não. Não tem nada na igreja. É na nossa casa. É verdade. Então convertei-vos e tirai os asteroides, preparai o vosso coração e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O Senhor, irmão, o Senhor nos livra ou não livra? Deus já não te deu outras vitórias? Ele vai te dar mais essa vitória. Ou tu acredita que Deus está satisfeito dessa vida capenga que tu está vivendo? Cada ceia, falta um membro da tua família na ceia. Tu não tem fé pela família? Tens. O que está acontecendo? Tem que limpar a casa. Tem que despojar daquilo. É verdade. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram ao Senhor. E clamaram ao Senhor e disseram, capítulo 12 e verso 10 de 1 Samuel: pecamos, pois, deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e aos Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão do nosso inimigo e te serviremos. Vamos fazer essa oração? Repita comigo: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e aos Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. Oh, irmão, você quer estar livre? Você quer liberdade? Quem não quer liberdade, irmão? Quem não quer liberdade? Há coisa melhor do que você ser livre? Quem um dia já esteve aprisionado sabe disso? E de tantas coisas nós já estivemos presos. De tantas coisas durante esses anos Deus já nos libertou. Mas nós precisamos de mais liberdade. Liberdade mais disso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Deus respondeu à oração. Respondeu condicionalmente.
Segunda Crônicas, capítulo 7 e verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, um povo que chama pelo meu nome, não é um povo que trinitário, não, um povo que já tem meu nome, um povo que já é batizado no meu nome, um povo que toma ceia, que crê no meu nome, que sabe o meu nome. Se esse povo que já conhece o meu nome, que confessa o meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter desses balins, desses astarotes, que conscientemente você sabe que está te desgraçando, que você pode estar tomando algo que você não sabe que está fazendo mal. Todos nós podemos cometer esse erro. Eu tive um problema, meu amigo Zé Lopes teve isso. Estava com alto grau de diabetes e continuava comendo açúcar e não sabia, até quando desmaiou. Você pode correr esse risco de estar doente, estar tomando algo, mas você não sabe. Agora, depois que você desmaia, aí Deus te dá uma oportunidade de voltar. Deus te desperta, você continua tomando aquilo, comendo aquilo, fazendo aquilo. Aí você está encontrando um caminho difícil. Porque, irmão, é só fazer o paralelo. Eu sempre digo assim, faça um exemplo. Tome a ceia e não tenha companheirismo com ninguém. Tome a ceia e não tenha companheirismo com ninguém mais. Não coma, não beba, não faça nada. Deixe ficar no seu estômago só aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de vinho. Só isso. E não coma mais nada naquela noite. E vá dormir. E na outra ceia, você tome a ceia e vá jantar, brincar, discutir, até mesmo arengar na saída da igreja, e veja a diferença. É verdade. Uma manhã você levanta cantando e vem à escola dominical. Como eu disse, quem te traz à escola dominical é a tua alma. A tua alma é que te desperta. Vamos à escola. A tua carne trabalha através do teu espírito. Ela diz não. Aquela que se espreguiça, aquela é a carne, é o espírito. A alma fica lá no guarda-roupa. Ó. E a carne diz, mas não está passado. A alma diz, ninguém está vendo. Mas não está engraxado. A alma diz, mas ninguém vai perceber. Tudo que aquele que está espreguiçando, que é o espírito, movimentando o corpo, contesta, a alma está mostrando o outro lado. E se você ficar na cama, serve uma coisa. Você vai ficar sem alma, porque a tua alma vem para a igreja. Você diz, você está falando, parece espírita. Eu só estou falando a verdade. Se é parecido com o espírito. Tem muito mais alma neste culto aqui do que vocês podem calcular. Tem gente que está lá em casa, mas está vivendo. Está até sentindo o que nós estamos sentindo aqui. E nós podemos correr o risco de estar na igreja e não perceber nada. Porque nós estamos aqui, mas a nossa alma está lá, na feira. O cachorro ficou preso. E a galinha... E o meu gatinho de estimação vem para a igreja, mas será que eu fechei a porta? Era melhor tu ficar segurando a porta com a alma aqui. Oh, glória a Deus. O cristão deve despojar-se da corrupção do mundo. Atos 15, 19 a 20, 1 Coríntios capítulo 6, verso 8 a 10, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 a 8, não vamos ler. A mensagem, o sinal 129. Mensagem, o sinal 129. Logo
que temos aplicado o sinal em casa. Que devemos fazer? Deite fora toda a sujeira que se encontra em casa. O sinal 129. Tire de casa todas as saias curtas. Ainda tem alguma saia curta em casa? O profeta de Deus, o sétimo anjo, está dizendo aqui, ele diz, a mensagem, o sinal, foi a mensagem mais inspirada de toda a minha vida. Sob a maior inspiração, ele diz, tire de casa todas as saias curtas. Não dá para tirar, irmão? Está tão pobre a situação. Olha o teu marido que não tem juízo. Não é o valente que ele pensa. Que marido é esse que não tem controle nem da saia da esposa? Todas as saias curtas, todos os shorts. É verdade. Irmão, macho, homem, não veste short. Homem veste calça de homem. Verdade. Quem veste shortinho é criança, é guri, como diz os alemães, é o piá, como diz os gaúchos, é o moleque, é o garoto. Homem veste calça de homem, calça de homem, calça comprida, calça de homem. Tu tens que meter isso na tua cabeça. Tu tem idade de ser mestre. Idade de ser mestre. E continua um baby. A tua família não crê em ti. Porque tu veste calça de criança. Tu tem que falar como homem, mas vestir calça de homem. Se não tens condição de comprar, a igreja faz uma oferta. Tem diabo na tua casa, shortinho na tua casa é diabo. Moça com shortinho para lavar calçada é diabo. Uma moça, uma mulher cristã não veste short, não veste short. Se você vestir short, o inimigo vai te agarrar. É verdade. Que a primeira coisa que o diabo faz, irmão, é fazer você desacreditar da mensagem. É verdade. Quando você começa a colocar dúvida na mensagem, depois ele te afasta do companheirismo. Você começa a perder culto. Depois você duvidou da mensagem e perdeu o culto, não tem mais nada para ti. Agora tu pode calcular como o diabo vive suado, enquanto você não dá conta. Você não cumpre tudo isso aqui, mas você não desacredita. Quando o diabo chega, é verdade, Satanás, que eu estou fazendo, estou, mas que é verdade o que está na mensagem é. E quando o diabo chega para te tentar, tu quer me tentar, mas tu vai me tentar lá na igreja. Aqui em casa tu não me tenta não. Tu vai me tentar lá na igreja. Lá, no meio dos meus irmãos. Tu pode até fazer eu me arengar com algum dos meus irmãos, mas tu nunca vai viver no meio de roda de escarnecedores, em caminho de pecadores. Se eu tiver algum problema é com os meus irmãos, porque sendo meus irmãos, eles me perdoarão. Mas nunca tu vais me ver, Satanás, envolvido com ímpios. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos limpar esta casa. Deite fora toda a sujeira. O profeta diz que é sujeira. Viu, irmão? Quando tu vestir aquele shortzinho, tu diga assim: eu vou vestir essa sujeira. Sujeira. Não dá outro nome não. É sujeira. Sujeira. Bermuda é sujeira. Sujeira. Ei, Jesus. Glória a Deus. Sujeira.
Tu estás com a tua alma limpa, mas o teu corpo está revestido de sujeira. Tu está dando vazão ao teu espírito. Vamos tirar as saias curtas, vamos tirar os shorts, vamos tirar os baralhos, ainda que você chame de dama. Eu estou citando a mensagem 129. Você pode chamar de dama para aquilo, pode chamar de dominó, chamar de qualquer outra coisa, videogame, só muda o nome, mas é o mesmo demônio. É verdade. Computador, diabo. A praga do dia é computador. É verdade. O irmão Brana pregou uma mensagem que não foi liberada, chamado Os cientistas são do diabo. O que é que o computador melhorou a tua vida espiritual? Eu duvido que um de vocês tenha coragem de se levantar aqui e dizer para mim que vocês melhoraram espiritualmente assistindo pregação no vídeo. Duvido! É verdade. Duvido! É verdade, irmão. É verdade. Não há um crente no Brasil que tenha melhorado com pregação do vídeo. É verdade. Eu até acredito que você pode ter melhorado com pregação em fita cassete. Em cassete eu até acredito. Mas no vídeo, irmão, você diz que você está fazendo análise nossa aqui. Eu estou falando pelo Espírito do Senhor. Mas eu faria um desafio. Dirigimos um culto aqui com uma pregação em cassete. E depois colocar a mesma pregação em vídeo. Vocês vão ver a diferença. Em cassete o resultado é muito maior. Você não fica vendo a detalhes, observando isso, observando aquilo. Você às vezes assiste a pregação de olhos fechados, gemendo. Mas a pregação mesmo que decide, irmão, é quando o pregador chega aqui, ainda que ele não consiga explicar nada, mas se ele lê a palavra, dá uns murros na mesa, dá uns glória a Deus. Essa é a pregação, porque a maneira de Deus é a pregação. É a pregação, não é hino, não é coisa nenhuma, é a pregação. O princípio que Jesus estabeleceu é a pregação. Pregação, a pregação. Tem que ter alguém para pregar. Tem que ser um homem diante do povo falando a palavra. Pode ser o chamado Zé Mané, seja lá quem for, mas se ele toma a plataforma, toma a tribuna, Deus está obrigado em usar aquele homem para o benefício do povo, do povo. Deus tem que ter isso. Pregação. Por isso que Deus levanta pregadores. Deus mandou foi pregar. Deus não mandou cantar. Mandou pregar. Então se o culto começar às 7 horas e terminar 9 com uma pregação, tá maravilhoso demais. Porque quem quiser ouvir hino, ouvir música, ouvir instrumento, procure qualquer show por aí. Os filhos de Deus se reúnem para ouvir a palavra. Nós vivemos da palavra, nos alimentamos da palavra, nós vivemos pela palavra. E não adianta fugir disso, irmão. E vocês que são obreiros, fiquem certos disso. Não fujam disso. O que vai decidir o destino de vocês, no campo de vocês, é a pregação. Glória a Deus. Mas não pode cantar nenhum hino. Pode cantar que é bom, é necessário. Jogue fora as saias curtas, os shorts, os baralhos e os cigarros. Cigarro também tem que pôr fora. Porque cigarro incorpora todo o resto. O profeta diz, você pode beber por uma necessidade orgânica, mas você só fuma porque tem um demônio dentro de você. É verdade. Você pode até beber por uma necessidade orgânica, mas você só fuma se tiver um diabo dentro de você. Eu prefiro ver a minha esposa caída na sarjeta, dizia o profeta,
Eu preferiria ver a minha esposa caída na sarjeta, embriagada, mas jamais com um cigarro na mão. É verdade. É verdade. Veja no trânsito. Quem mais fuma no trânsito são as mulheres. São as mais... Se vamos limpar esta casa, vamos tirar os balins, vamos tirar os astarotes, vamos tirar as saias curtas, vamos tirar os shorts, vamos tirar o baralho, vamos tirar o cigarro e vamos tirar a televisão para a casa ficar limpa. Mensagem sinal, parágrafo 129. Aleluia. Não tem casa limpa com televisão dentro de casa. Talvez você diga: como? Como vai ficar a minha casa sem televisão? O Felipe está aí? Felipe Vilhena está aí? Não está. Eu me hospedava na casa do irmão Samuel Vilhena. E os meninos dele, tudo garotinho. Tem alguns meninos aí? Os menores? Talvez a Renê não estava em casa. Estavam os meninos. E o Samuel saía para trabalhar, as meninas saíam. E eu ficava tomando conta dos meninos ali. E quando eu estava em Itaituba. E eles passavam a tarde vendo desenho animado. Eu, nada, eu sou um chibezinho, não tem nada. E eu dizia para ele: não faço isso, irmão. Teu pai já disse que vai vender essa televisão e vocês ficam insistindo aí. Aí eu dava uma volta. Quando eu voltava, eles estavam lá. Eu disse: não faço isso. Nós estamos limpando esta casa. Não faço isso. Não tinha jeito. Naqueles dias eu tinha tirado eu tinha dado o fim dos meus certificados que eu tinha e peguei os quadros e coloquei foto do irmão Brana. Algumas pessoas ainda têm. Então eu peguei, coloquei e distribuí para os irmãos. A foto do irmão Brana, né? Da nuvem, com os dizeres ao lado, dentro daquele quadro. Eu disse: vocês querem, peraí, eu vou colocar o irmão Brana na televisão para vocês. Não tinha vídeo naquele tempo, né? Fui lá dentro, peguei o quadro, fechei a televisão e coloquei o quadro da coluna de fogo na frente da televisão. Disse: agora fico assistindo aí. Quero ver se vocês ficaram olhando para o irmão Brana agora. Aqui não é desenho animado, não. Aqui é um pregador animado. E tem uma coisa: se vocês mexerem nessa televisão, essa televisão vai explodir. Quando eu saí de lá, aí fui na ponta do pé e... Pum! Amém! Pode dar amém mesmo! Amém! Amém! Explodiu. Samuel chegou e disse: eu vou jogar lá no rio Maguari. Você diz assim: vá lá em casa, pastor. Vá lá em casa, leve a foto, coloque lá. Não. Quem vai colocar agora a foto é você. Mas não pense que o quadro resolve. Naquela hora funcionou. Eu não tenho inspiração. A inspiração que eu tenho é para dizer para você: tira da tua casa. Tira da tua casa. Como vai ficar a casa eu não sei. Para começar eu sei que vai ficar limpa. Mas tira. Tira a televisão e tira o vídeo. Limpa isso lá. Se tu vai começar a tirar hoje, não sei. Como Deus vai cuidar de ti, mas uma coisa eu te garanto: Deus está nos avisando na hora certíssima. Limpa a tua casa logo. Não haverá mais cultura nem menos cultura. Haverá mais imoralidade só. A televisão na tua casa só traz imoralidade. 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 Só. É só que tem na tua casa é imoralidade. Imoralidade. Na tua casa só tem imoralidade. E na hora que tu abrir a tua televisão, tu vai ouvir uma voz dizendo: imoralidade, 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 imoralidade. A tua casa está cheia de imoralidade. Falta o Espírito Santo. Vamos colocar o William Brana na nossa casa. Nós precisamos de Elias na nossa casa. Oh Deus, onde está o teu Elias, que o meu filho está morrendo com doenças venéreas? Esse foi o clamor daquela irmã de Có. Aonde está o teu Elias? Por que ela não apelou para a internet?
que não apelou para o vídeo, que não apelou para o computador, que não apelou para o telefone, porque não apelou para os centrais de saúde. Ela exclamou pelo Elias. Senhor, aonde está o teu Elias? Tu disseste que Elias viria à nossa casa e converteria o nosso coração. E o meu filho está morrendo com doenças venéreas. Foi criado na igreja, na escola dominical, mas está morrendo. O meu filho está morrendo. Manda Elias da minha casa para salvar o meu filho. Enquanto ela clamava, ela não estava vendo televisão, não estava vendo vídeo, não estava telefonando, ela estava em desespero. Quando ela entrou em desespero, o avião parou. E o comandante disse: para que não caiamos, vamos fazer um pouso forçado nesta cidade. Por quê? Porque há uma filha de Deus chamando por Elias. E lá pousou o avião. Enquanto o avião pousava, ela via Elias chegando na sua casa, um homem de pequena estatura, carregando uma pasta na mão. E ela correu para o jardim, com o manto na cabeça, e ficou lá olhando para ver Elias chegar. Dado momento, ele olhou e disse: bom dia, pastor, pode entrar. É aqui a casa que eu estou lhe aguardando. Oh, mas como você me conhece? Como você sabe que eu sou um pastor? Eu disse: porque Deus me revelou. Eu clamei por Elias e ele me disse que Elias vinha na minha casa agora. Mas como aconteceu, senhora, que eu ia passando de avião aqui em cima, eu não quero saber o que aconteceu, eu quero saber que já está na minha casa. Aonde está a sua pasta? Que ele me mostrou, o senhor trazendo uma pasta na mão. Se eu deixei a pasta do guarda-volumes lá no aeroporto, porque eu tenho 1 hora para estar em terra, disse: é suficiente, entra aqui. Está aqui meu filho. Eu pedi a Deus que mandasse Elias na minha casa, porque o meu filho está morrendo com doenças venéreas. Ele abandonou a igreja e foi para o mundo, e agora está se acabando aqui. E o que a senhora quer? A mulher disse: eu quero a salvação do meu filho. Eu não quero que esse filho que eu trouxe a este mundo, criei no caminho do Senhor, ele morra nessa condição. Eu quero a salvação dele. O profeta diz assim: eu nem orei. Saiu assim, diz o Senhor. Disse: como agradou o Senhor o teu pedido, eu te concedo a salvação dele e a cura da sua enfermidade. Limpa esta casa para que Elias tenha liberdade. Tudo que tiver na carta de Elias terá valor na tua casa. Limpa esta casa, ponha tudo fora. Cintos extravagantes, isso é meu. Broches mundanos, cordões no pescoço, isso é meu. Tudo isso é sujeira. Sujeira no teu pescoço. Pulseirinha também, sujeira no teu braço. Anéis, sujeira. O profeta diz que a igreja... A igreja de santidade wesleyana, a igreja metodista, ela era tão pura quanto foram os pentecostais ontem. O profeta diz: o primeiro erro dos metodistas foi um dia colocarem anéis. Foi a primeira coisa. Hoje os metodistas colocam tudo. Tira esses anéis, tira esses cordões, tira essas pulseiras, tira esses enfeites extravagantes. Irmão, limpa esta casa. Limpa. Pega um espanador, limpa isto. Tu tens o Espírito Santo, tu sabe que está te fazendo mal. Porque cada coisinha dessa tem uma unção, irmão. Cada coisinha dessa tem uma unção. Profeta, então limpe a casa. Limpe. Agora diz o irmão Branham: bote tudo isto para a rua. Para a rua. Não é para guardar num álbum, não. Para a rua. Foto do tempo que tu era cabeludo, para a rua. Foto daqueles banhos mistos, para a rua. Não tem que guardar nada. Cartinha de amor do tempo que tu era solteira, para a rua. Abraçada com o primo, abraçada... Rua! Macho e fêmea, só búfalo e anu. Rua! Vamos, põe tudo na rua. Isso é se vais aplicar o sinal. Olha o que o profeta está dizendo. Não podemos tolerar tais coisas.
Você vai tolerar isso? O Espírito Santo disse pelo sétimo anjo: não podemos tolerar. Você vai tolerar? Tu vai tolerar essa sujeira na tua casa? Vai limpar ou não vai limpar? Tu não deves tolerar, porque Deus não está tolerando. O Espírito Santo não está tolerando. E você não vai tolerar também. E os meus filhos, os teus filhos, teu Espírito Santo também, eles não vão tolerar isto. E o meu marido, que não é crente, ele tem senso suficiente para saber que aquilo é melhor para você como uma esposa cristã. Diga para ele: querido, isso está me fazendo mal, está me atraindo um espírito negativo, eu quero ser fiel a ti, tira essa sujeira da minha casa. Diz o profeta: tire tudo para fora, tire os bailes, tire as festas. Mas é uma festinha do colégio, tire. Palavra do sétimo anjo, tire. Tire os bailes. Mas é só uma musiquinha, tira. A musiquinha nossa é aquela: somente crer. Essa não faz mal. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Mobrando disse: na hora que vocês souberem que eu morri, há uma musiquinha para cantar. Vocês aqui do Texas, tire o chapéu e cante: somente crer, somente crer. Nós temos uma música para cantar, irmão. Ponha tudo isso para fora. Não podemos tolerar isto. Não, senhor. Tire tudo isto para fora. Os bailes, as festas, a música mundana e os jornais imundos. Que espírito você tem que faz você parar em frente a uma banca de jornal? Friamente. Friamente. Tu tens alguma coisa para ver numa banca de jornal? Por favor. Você estando no Espírito do Senhor, você não para em frente a uma banca de jornal. Para nada. No dia que tu parar lá, fazendo que tu está procurando algo, aquilo é demônio no teu couro. Não para não. Para não. Mas não para mesmo. A não ser que chegue lá, tu vê esse jornal aí, vê. Tu dá logo o nome do jornal. Tu não tem que procurar nada em banca de jornal. Irmão, não tem nada em banca de jornal que interesse para você. É verdade. Não tem. Glória a Deus. Se tu precisar de alguma coisa, chama uma pessoa que possa ir lá. Irmão, eu ouvi falar que tem uma banca e que tem um negócio, mas eu não dou conta de ir lá. Seja sensato. Vamos dizer sincero. Eu não dou conta de ir na banca de jornal. Você não dá. E por que você vai inventando coisa? Toda banca você procura. Procura o quê? Os jornais imundos e tudo que for do mundo. E tudo que for do mundo. Ponha para fora. Agora é meu. Programas radiofônicos. Preso e FM. Nós só temos um programa aos domingos, 2 da tarde. Você não escuta. Mas o teu rádio todo dia toca. O que tu escuta finalmente? Só tem fé para vencer. Domingo, 2 da tarde, tu não escuta. Motivo demais para não escutar do texto. E como é que o teu rádio está ligado o dia todo? O que esse teu rádio fala lá finalmente? Excesso de telefonemas, que é outra marzela. Se televisão é maligna, telefone, idem. Idem. Porque pelo menos na televisão, você ouve o que está sendo transmitido. E no telefone, você transmite. Põe um dia telefone na tua casa, tu vai saber o que é um telefone numa casa. Para começar, foi o instrumento que o diabo criou, inspirou, buscou, para que as madames prostituíssem, adulterassem. Porque nenhum conquistador tem coragem de encostar na madame na rua, para começar, ela não anda de ônibus. Não vai na feira.
Mas no telefone, às vezes acidentalmente ou algo, ele chega no ouvido dela, e aquilo que ele não diria em lugar nenhum, diz no ouvido dela. Irmão, por trás de tudo isso existe demônios e demônios e demônios. São 200 milhões de demônios, Apocalipse 9, que foram soltos nesta era, exatamente de 48 para cá. Tudo. O diabo está soltando os últimos cartuchos para arrebentar com tudo. Pô, irmão, você não sabe que os denominacionais não vão no rapto? Ou você não sabia disso? Nenhum denominacional vai no rapto, irmão. Nenhum. Pode ser da melhor igreja de Belém. Pode ser indivíduo lá bilhões de vezes mais fiéis do que nós. Não vai no rapto. Porque no rapto, que vai te levar no rapto é a fé de rapto. Não é vida de rapto. Não é leitura de rapto. Não é igreja de rapto. É fé de rapto. Mensagem absoluta 243. A fé para o rapto está nas mensagens. Eles não têm a mensagem, então eles não podem obter a fé de rapto. Aonde estiver um crente numa denominação, candidato, eleito, predestinado, ele vai ter que sair de lá, vir para cá, buscar o batismo dele em nome do Senhor Jesus Cristo, para depois ser arrebatado. De nenhuma igreja sairá alguém no rapto. Só vai sair no rapto quem estiver aqui, neste tabernáculo. O que eu quero mostrar com isso? Agora,